Lúcia daí. Não, mas você está viajando. Pode ser. Isso na cabeça, não tá? Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Vamos começar a palestra da noite com uma mensagem. A mensagem é do livro Vinho de Luz, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O título da mensagem é Não às Palavras. Ela está baseada numa passagem, numa fala de Paulo, contida em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 19, que diz: Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. E aí Emmanuel comenta: Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes
para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muitas vezes, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação que lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade, a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar chave de esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que o frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre em todos os tempos, mesmo porque o Verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que antes das obras externas de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo sublimada e eterna. E fiquemos com essa linda mensagem de Emmanuel. No mês de julho, estamos com uma dinâmica diferente, é o mês de aniversário do GEGAD, são 9 anos, e aí a gente nas quartas-feiras estamos com palestras públicas presenciais aqui na nossa sede, e nas sextas-feiras palestras comemorativas ao 9º aniversário, apenas de forma remota, na nossa plataforma, nas nossas plataformas, né? YouTube, Facebook e Instagram, @GEGAD Espírita. Hoje a palestrante é a trabalhadora da casa Dulcinea Ribeiro, que vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos por Emmanuel. A nossa colaboradora Laurizena vai fazer a prece inicial. Jesus, nosso Mestre amado, os mentores espirituais dessa casa, nós te agradecemos por este momento. Estamos com todos da luz, encarnados e desencarnados. Que Jesus possa nos iluminar, derramar gotículas de luz, nos abençoando e abrindo nossos corações para um novo aprendizado. Que assim seja. Dulcinea Ribeiro, a palavra.
Boa noite. Boa noite. A todos e a todas. Vamos dar início a mais uma palestra pública da nossa casa, como já foi dito, dando continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, interpretado por Emmanuel. A mensagem da noite, que está no Evangelho de Marcos, tem o seguinte título: Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes, não vim chamar justos, mas pecadores. Essa passagem que está em Marcos 2,17, que é o primeiro evangelho, né, como já dissemos aqui quando iniciamos esse estudo, está também em outros evangelistas, no evangelista Mateus, no evangelista Lucas, até porque o evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho, ele vai dar margem para que os outros evangelhos sejam conhecidos, ou sejam escritos, ou sejam divulgados, né? E aí a gente vai só relatar como é que está escrito aqui em Mateus, que aprofunda um pouco mais esse evangelho, essa passagem do mestre, falando sobre não vim para os sãos, mas para os doentes. Em Mateus 9:10, está escrito da seguinte forma: e sucede que, estando ele reclinado à mesa, ele, aí se refere a Jesus, em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinavam-se à mesa, junto com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos e seguiam-no. Os escribas dos fariseus, vendo comer com pecadores e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com publicanos e pecadores. Jesus, ouvindo isso, diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Em Lucas, no evangelista Lucas, está escrito da seguinte forma. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Em Lucas também se refere a essa passagem em que Jesus está na casa de Mateus Levi. Mateus Levi, que é um dos discípulos, um dos convidados para ser discípulo de Jesus. Então também diz que Jesus estava lá na intimidade dos amigos, dos colegas, das pessoas que frequentavam a casa de Mateus Levi. E porque Jesus é acusado aqui, ou Jesus é criticado aqui, mas ele senta à mesa com pecadores e publicanos, para a gente entender esse contexto, a semana passada, a passagem de Marcos, que foi lida aqui, que foi trazida aqui por Valderi Ventura, tratava-se justamente dessa passagem de Levi. Passando adiante dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse: segue-me. Após levantar-se, ele o seguiu. Então vamos entender porque em Mateus e em Lucas essa passagem é mais completa, nos trazendo o contexto ali de por que Jesus é criticado. Mas antes da gente adentrar nessa explicação, é importante a gente prestar atenção nas palavras que são ditas pelo evangelista, que são palavras de Jesus. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Acabamos de ouvir a mensagem da noite de Emmanuel, que falava o seguinte: geralmente quando se fala de obras, obras significa trabalho, significa esforço físico, significa alguém que é forte o suficiente para desenvolver um trabalho. E aí a gente sempre pensa nas questões físicas. Então uma obra, uma construção, é uma grande obra. Uma rua que está sendo asfaltada, um prédio que está sendo construído. Geralmente a palavra obra realmente se refere a esforço físico. E aí o próprio Emmanuel diz lá, mas as obras que se fala aqui não são obras físicas.
Porque se a gente fosse esperar que só é capaz de fazer obras físicas aqueles que têm condições físicas, a gente ia esquecer daqueles que não têm a condição física, porque tem alguma deficiência, porque tem alguma limitação. Percebamos aí a essência do que é ser doente nas palavras de Jesus. Os sãos não têm necessidade de médico. Aí trazendo para o nosso contexto. Todos nós aqui temos necessidade de médico. Eu estava há pouco conversando aqui com um amigo que estava dizendo que estava sentindo a pressão dele, né? A pressão arterial estava um pouco alta e ele estava tomando uma medicação, inclusive pediu água para tomar uma medicação. Então esse médico físico, quase todos nós necessitamos. Vez por outra a gente precisa ir ao médico. Ou porque a gente precisa ver como é que a nossa máquina está funcionando ou não está funcionando bem. E como é que a gente sabe que não está funcionando bem? Quando a gente começa a sentir algum sintoma. Algum sintoma que nos tira o quê? A capacidade física da gente acordar, sair para trabalhar, desenvolver as nossas atividades. Certo? É assim que nós agimos. Mas quem tem saúde plena não precisa de médico. Tem gente que diz assim, eu não vou para o médico de jeito nenhum, estou muito bem, estou um touro de tanta saúde, de tanta disposição. Nos dias atuais, né, nessa sociedade que a gente vive, que a gente consome muitas coisas erradas, não só alimentares, mas sobretudo mentais, né? A gente alimenta a nossa mente de muitos lixos mentais, então o processo de adoecimento ou somatização no corpo é muito mais frequente. Então, se a gente comparar a sociedade de hoje com a sociedade, sei lá, de 20, 30 anos atrás, obviamente as pessoas tinham mais saúde, porque tinham outro estilo de vida. Não é isso? Quanto mais o progresso chega, quanto mais o mundo se desenvolve, nós, mergulhados na matéria, interessados muito pelas coisas materiais, também sofremos as influências. Positivas, é verdade, e negativas também, né? Então, só para a gente entender, não vim chamar justos. Então, Jesus nem veio para quem dizia, eu sou saudável, eu não preciso de médico. Jesus era o médico das almas, e é o médico das almas. O maior terapeuta, segundo Joana de Ângeles. Mas Jesus diz assim, eu nem vim para os sãos, né? E nem justos. Será que Jesus sabia o que estava dizendo? Será que Jesus sabia que nem tinha os totalmente saudáveis, nem totalmente justos? Ele sabia. Mas o problema não é o que Jesus entendia. O problema é o que as pessoas entendiam e reconheciam. E que ainda hoje nós reconhecemos. Nós precisamos de médico. E aí eu diria, nós precisamos de Jesus. Nós somos os necessitados que precisamos cada vez mais de Jesus, porque se nós precisamos, foi para nós que Ele veio. Foi para nos ajudar que Ele veio. Então a gente vai compreender que muitas vezes nós não queremos essa ajuda de Jesus. Qual é o momento em que nós ficamos muito, mas muito humanizados, muito fragilizados? Quando algo nos acontece. Quando algo nos enfraquece. Muitas vezes é a saúde física. Muitas vezes são perdas. Muitas vezes são frustrações. São dores que nós sentimos. Neste exato momento, nós sentimos a fragilidade humana e nós buscamos a Deus, a Jesus. Para a gente entender que a dor, que a fragilidade nos aproxima de Jesus. Entendendo esse contexto, Jesus veio para toda a humanidade, porque não há um ser neste universo, em vários mundos habitados e várias galáxias habitadas, que tem um Cristo, que tem um governador espiritual tomando conta, não necessariamente Jesus, porque eu acredito que a Terra já dá muito trabalho a Ele não precisa, Deus não precisa dar a Ele um outro mundo. Mas assim, não há um ser vivente na Terra que não precise desse médico, desse grande terapeuta, né? Mas aí, vejam só, como a gente estava falando de Mateus Levi, que era um coletor de impostos. Qual é o outro personagem da Bíblia que é um coletor de impostos, que é um cobrador de impostos?
Zaqueu. Então todo mundo lembra aqui daquela passagem de Zaqueu, que era pequenininho, subiu numa árvore, ficou olhando Jesus, já influenciado pelo seu magnetismo. Jesus disse que vai jantar na casa dele e ele sai desesperado e vai preparar tudo para receber Jesus. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa que tinha um cargo de destaque, era um coletor de impostos, mas não tinha amigos. Era carente, era necessitado de compreensão. Por quê, gente? O que era o coletor de impostos para os judeus? O Império Romano, que dominava o povo judeu, né? Ele geralmente encontrava, nas regiões onde ele dominava, ele encontrava alguns nativos em que ele oferecia aquele cargo, era um cargo importante, vamos dizer que era como se fosse um cargo federal hoje, né, que é responsável pelo fisco, para cobrar os impostos para a nação, enfim, para o erário público. Então era um cargo importante. E o Império Romano fazia isso, né? Chamava algumas pessoas. Essas pessoas, elas eram muito bem remuneradas, elas tinham uma vida muito confortável, porque era um cargo que dava status e dava dinheiro também. Só que para os judeus, que eram escravizados pelo Império Romano, um patriota, né, um irmão seu de raça, e servir aquele que explorava, era uma traição. Então, para Roma, para o Império Romano, o cobrador de impostos era um funcionário. Tinha um contrato ali. O funcionário cobrava os impostos, arrecadava o dinheiro para o Império Romano, mas era uma relação o quê? De negócios, fria. Por quê? Porque os romanos não tinham nenhuma afinidade com os judeus. Eles não escravizavam os judeus? Eles não tinham nenhuma afinidade, nenhuma relação de empatia com os judeus. Eles tinham com os coletores de impostos uma relação de trabalho, fria de trabalho. Os judeus se sentiam traídos, não queriam saber de conversa com aquele que servia ao Império Romano. Aquele que era o quê? Aquele que contribuía para a escravização. O primeiro mandamento da lei judaica significa assim: adorar a Deus sobre todas as coisas, somente a Deus. O que acontecia com o coletor de impostos? O coletor de impostos, ele tinha que lidar com o dinheiro, com a moeda. Então, os judeus, eles achavam que era pecador quem tocava naquela moeda romana. Por quê? Porque a moeda romana tinha uma esfinge com a imagem de César. Daí aquela passagem: dai a César o que é de César. Que pergunta a Jesus, e Jesus diz assim: qual é a esfinge que tem? Qual é a imagem que tem na moeda? A imagem de César. Pois dê a César o que é direito de César, ou o que é direito do Estado. Mas os judeus, uma das raças do povo exilado de Capela, que Emmanuel vai tratar em A Caminho da Luz. Esses espíritos vieram do sistema de Capela, porque eram extremamente inteligentes, mas muito orgulhosos. Esses espíritos que formariam a raça, o povo de Israel, era um povo que sofreu muito, que foi perseguido muito, que foi muitas vezes escravizado. Mas era um povo extremamente orgulhoso. Então imaginemos para um judeu que tinha a maioria tinha uma condição social muito boa, eles eram ricos, mas eles tinham que ser submetidos a um povo, né, que não acreditava na crença deles, que ainda fazia com que eles tivessem que engolir muitas coisas porque eles eram subjugados. Então, os judeus tinham um verdadeiro ódio dos seus, daqueles que os dominavam. E, consequentemente, de quem estava do lado de quem dominava, né? Então, um cobrador de impostos ou um coletor de impostos, ele era uma pessoa que ele tinha dinheiro, ele tinha poder, mas ele não tinha relações sociais, a não ser com seus pais. Porque ele não era recebido na casa de um judeu e muito menos, como dissemos, não tinha nenhuma relação com os romanos. Então, pegar na moeda que tinha a esfinge de César era um pecado para os judeus, porque a única imagem para o povo judeu era a imagem de Deus. Adorar a Deus sobre todas as coisas, e a nenhuma imagem.
E Jesus vai fazer o que, gente? Jesus vai jantar, vai sentar à mesa. Quem é que você recebe na sua casa? Qual é a casa que você vai sentar à mesa? De alguém que você tem confiança, que você quer estabelecer ali uma relação de amizade, um bom relacionamento. Então Jesus era esse revolucionário, quebrava regras. E aí os fariseus, olhando para eles, mas ele senta à mesa com pecadores e publicanos, ou seja, essa gente de má vida, essa gente que é mal vista por nós. E por que os judeus dizem isso? Porque os judeus, eles esperavam o Messias prometido. O Messias que seria para eles, para a raça judaica. O Messias que haveria de vir para dar ao povo judeu o lugar de destaque e a importância que eles se achavam merecedores. Mas aí vem Jesus, totalmente diferente do que eles esperavam. E aí a Amélia Rodrigues diz em um dos seus livros que é interessante, porque muitas vezes nós temos inimigos e nós queremos que os nossos amigos sejam também inimigos dos nossos inimigos. É assim que a gente quer. Quando os nossos amigos não odeiam, não perseguem, não falam mal daqueles que nós odiamos, nós já achamos que não é tão amigo assim. Certo? Então, como é que Jesus tinha coragem de fazer isso com os judeus? Já que Jesus se apresentava como o Filho de Deus. Percebamos todo o contexto, para a gente entender por que é que Jesus quebrava regras, né? Só que Jesus conhecia muito bem, porque foi Jesus, o governador espiritual da terra, que ficou responsável por esses espíritos degradados do sistema de Capela, do mundo semelhante à terra, que seria um mundo de regeneração, semelhante à terra, com tantas transformações. Então esses espíritos, eles não cabiam mais naquele mundo que seria um mundo regenerado. Aí eles vieram para um mundo o quê? Mais atrasado. Para o quê? Desenvolver nesse mundo várias potencialidades. Porque é graças aos judeus que nós temos a crença no Deus único. Então esse é um grande legado do povo judeu. A crença no Deus único. Porque até então os povos eram politeístas. Acreditavam em vários deuses. Certo? Mas aí qual é o contexto de Levi? Levi, diferentemente dos outros apóstolos, Levi é um homem de instrução. Diferentemente dos outros, que eram homens pouco instruídos, homens rudes, Levi, a exemplo de Judas, por motivo diferente, a gente já falou aqui de Judas, o que era que Judas entendia como o reino de Deus. Levi, ao contrário dos outros, não entendia muito bem como é que Jesus queria construir o reino de Deus com gente simples, gente humilde, gente que não tinha condições. Porque para ele, o reino, qual era o parâmetro de reino para as pessoas importantes? Era um imperador romano, né? Vestido de ouro da cabeça aos pés, com muitos serviçais, dominando uma vasta propriedade de terras, tendo muitos vassalos, muitos bajuladores. Para as pessoas da época, esse era o parâmetro de rei. Mas Jesus não era nada disso. Não se vestia como rei, não agia como rei, nem vivia do lado dos poderosos, que era o que os reis mais tinham. Gente poderosa do seu lado. Então é claro que Jesus seria incompreendido, inclusive por seus discípulos, tal como Levi. Aí para a gente situar aqui qual era o contexto, como era que era Levi, né? Levi, esse publicano, que Jesus escolheu para ser um dos seus. Porque Jesus entendia que Levi tinha o quê? Era um homem de quê? De boa vontade. Todos aqueles que têm boa vontade no coração são chamados por Jesus. Mas aí vejam só, quando Jesus pregava, existia uma multidão.
uma multidão que queria ouvir Jesus, que queria tocar em Jesus, que queria falar com Jesus. Certo? Quem aqui é mais velho um pouquinho vai lembrar das romarias de Frei Damião. Na minha cidade pequena tinha romaria de Frei Damião. Frei Damião era aí quase como santo. Então, na minha cidade, as pessoas queriam tocar na batina de Frei Damião. Tinha Frei Fernando, que era o guarda-costas dele. Frei Fernando se zangava com as senhorinhas, com o povo que chegava perto de Frei Damião. Porque as pessoas achavam que tocar nele tinha alguma bênção ali. Então, aquelas pessoas que viviam sedentas de tocar, as pessoas têm necessidade de tocar. Então, existia uma multidão que procurava Jesus, que procurava falar com Jesus, enfim. Mas aí nem todo mundo tinha acesso. Não é porque Jesus não queria, porque não dava para chegar onde ele estava. Então, quem eram os intermediários ali? Eram os discípulos. Então, se Rogério quisesse falar com Jesus, Rogério dizia, eu vou falar com Pedro. Pedro, eu estou passando aqui, eu estou precisando aqui, me ajuda a chegar em Jesus. E assim, Felipe, Pedro, eram aqueles que as pessoas chegavam próximo para obter o quê? Uma cura, para obter o quê? Um tratamento, para obter o quê? Um milagre de Jesus. Certo? Um povo rude, um povo ainda ignorante, que não tinha condições de entender que mensagem era aquela, mas se sentiam, né? Porque Jesus falava de cura, Jesus falava de misericórdia, Jesus falava de coisas boas. Então, quem não queria chegar perto de Jesus? Então, Levi, na sua casa, na sua residência confortável, Levi recebia pessoas simples para as pessoas terem contato com Jesus. Aí, vejam só o que é que acontece. Se aproxima da casa de Levi três homens que queriam o quê? Que queriam se aproximar, que queriam conhecer mais coisas sobre o reino de Deus e que queriam servir a Jesus. Aí, nesse livrinho aqui, Boa Nova, de Humberto de Campos, relata a seguinte história. Aos primeiros dias do apostolado, um pequeno grupo de infelizes procurou Levi na sua confortável residência. Desejavam explicações sobre o evangelho do reino, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. Infelizes que queriam trabalhar, né? Lembrando aí a mensagem que falou aí das obras. O coletor da cidade manifestou certa estranheza e disse: afinal, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade, que desejam emanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E dirigindo-se a três deles, seus conhecidos pessoais, falou convicto: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família, sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? O que é que a gente fazia num momento desse? Chegava para dizer assim, estou querendo servir ao reino de Deus. Aí alguém nos recepciona e diz: não, como você é aleijado, você foi expulso de casa, você tem problema, como é que você vai trabalhar, né? Aí vejam só, minha gente, os interpelados entreolharam-se cabisbaixos e humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomaram-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que se encontrassem em tristeza e em angústia de coração. Quando o mestre chegara, haviam experimentado a restauração de todas as energias. Jubilosos, guardavam as suas promessas relativamente ao Pai justo e bom, que amava os filhos mais infelizes, renovando nos corações as esperanças mais puras. Achavam-se exaustos,
mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material. Queriam ser de Deus, vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalentos. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde e, quem sabe, ministraria os ensinamentos de que necessitava. A condição de Levi, que só conhecia gente importante, não acreditava que aquelas pessoas com aquelas limitações pudessem ser trabalhadores. Não só acreditava, como disse a eles: vocês não têm condições. Aí o que acontece? Eles vão embora. Levi continua recebendo as pessoas tranquilamente, não pesou suas palavras, não tinha nem noção, acreditava naquilo que estava dizendo. Quando dá uma determinada hora, Jesus chega com outros discípulos, começam a conversar ali, e aí Levi conta. O coletor, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência. Quem conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, acrescentou: quem era pobre e humilde? Os discípulos. Então, na hora que Levi percebeu o que estava falando, aí mudou. A conversa diz assim: é justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, homens fortes, desassombrados e bom para o trabalho que lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. Aí a gente vai pensar assim: será que Jesus não sabia que Levi pensava assim? Jesus conhecia. Joana Dias diz: Jesus penetrava os refolhos da alma. Jesus sabia exatamente que Levi pensava assim. Eu não sei para vocês, mas para mim isso é de extremo conforto, de muita consolação. Porque se nós somos trabalhadores da doutrina espírita, se nós somos adeptos, se nós estamos à frente de um trabalho, é importante que nós tenhamos certo disso. Deus, Jesus, conhece-nos profundamente, sabe das nossas imperfeições, sabe que muitos de nós têm mais imperfeições do que virtudes, mas ainda assim nos quer para o trabalho. Então não cabe mais a gente dizer assim: eu não tenho condição de fazer isso. Quem sou eu para fazer isso? Porque Jesus escolheu um discípulo. O discípulo era aquele que ia aprender com ele. Quando ele deixasse a terra, esse discípulo iria dar continuidade a seus ensinamentos. Jesus vislumbrava longe. Jesus vislumbrava o Levi depois. Como já contamos aqui a história do próprio Marcos Evangelista. Certo? Aí vejam só. Jesus fixou o olhar no discípulo com profundo desvelo e falou com bondade, batendo levemente no ombro. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Um aleijado, um que tinha problema com a família. Era desses que Jesus queria a contribuição. Se o Evangelho é a boa nova, palavras de Jesus, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra, olha aí, não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto de sua vitória material? Levi sentia-se comovido
e, aproveitando a pequena pausa, exclamou, desapontado. Porque aí Jesus já... Levi não sabia, mas se fosse a gente não sabia mais onde botar a cabeça, né? De tão envergonhado que a gente ia se sentir. Aí Levi disse, mas Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam no mundo. Tanto Mateus, Levi quanto Judas, eles esperavam, eles acreditavam que o reino de Deus só seria consolidado na terra se Jesus se unisse aos poderosos. Quem tinha dinheiro, quem tinha condições de mandar. Eles não acreditavam que Jesus ia transformar, adquirir respeito com gente que não tinha onde cair morto, com gente doente, com gente maltrapilha, com gente marginalizada. Aí ele diz assim, Mateus, Levi, quem governa o mundo é Deus, e o amor não age com inquietação. Aí ele vai fazer toda a leitura, ele vai dizer a Levi que se o reino de Deus fosse construído com os poderosos poderiam até ajudar, mas ele queria alguma coisa em troca. Então a gente traz para o contexto atual. Por exemplo, os poderes públicos, não tem os acordos? Não tem? Fulano vai trabalhar para o outro chegar no poder, mas vai trabalhar para quê? Para o bem comum? Pode até ser, mas primeiro é para o bem pessoal, para os interesses. Então Jesus sabia exatamente, se ele fosse se unir aos vencedores do mundo, eles queriam alguma coisa em troca, com certeza. Eles queriam fazer conchavos e acordos. Aquelas pessoas não tinham nada para fazer, não tinham acordo nenhum para fazer, porque eram miseráveis. Então Jesus percebia neles o quê? Um coração puro e necessitado. Então daí a gente entender que esse cobrador de impostos, esse discípulo, começa a aprender com Jesus nessas pequenas lições. E aí ele vai embora com Jesus, Jesus faz lá o sermão do monte, né? Que começa dizendo, bem-aventurados os pobres e os aflitos. Gente, Jesus foi revolucionário, foi subversivo nesse contexto. O que é bem-aventurado? Avante, adiante, levanta os pobres e os aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e de misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e simples de coração. Quem não estava nesse contexto era porque se acreditava o quê? São. Porque não precisava das palavras de Jesus. Aí estes voltam a ouvir as palavras de Jesus, se sentem confortáveis, se sentem esperançosos e descem, né, o sermão do monte, o monte lá em cima, e desce aquela turba de miserável. Velhos, mulheres, né, maltrapilhos, mancos, cegos, aleijados, descem todos com um sorriso de canto a canto. Por quê? Porque Jesus, com suas palavras, disse a eles que eles eram merecedores de um lugar no reino de Deus. Então, ao contrário de Levi, que botou eles para baixo, que fez com que eles olhassem para a limitação, Jesus botava para cima. Porque é esse que Jesus faz conosco. Nos coloca para cima, jamais para baixo. E aí, gente, Levi aprende essa lição. E no outro dia, quando Jesus chega na casa de Levi, Levi está lá, limpando as feridas, cuidando dos leprosos, cuidando dos doentes, né, alimentando. E aí Jesus diz assim, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Daí a gente entender que Jesus primeiro ensinou aos seus discípulos, que somos nós, imperfeitos, cheios de falhas. Jesus nos ensina com as lições. E aí nós aprendemos com as lições. No momento que nós aprendemos, nós começamos a fazer o quê? A nos transformar.
No momento que a gente começa a nos transformar, a gente já começa a ser o quê? Co-criador do reino de Deus na terra. Daí essa força grande que temos dentro de nós. Porque em algum momento a gente vai precisar que um levante, outro pegue, segure, carregue, faça tudo. No momento que a gente desperta, a gente já começa a ter o quê? Altivez, esperança. E a gente começa a seguir, a andar, a vislumbrar o futuro. Que um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Essa é a ideia. Isso é o que fica da mensagem de Jesus. Por que o Espiritismo não diz que é para a gente lembrar de Jesus crucificado? Porque o Jesus crucificado dá uma ideia de que Jesus foi o quê? Vencido. Não. Jesus não foi vencido. Jesus, naquele momento, mostra à humanidade toda que ele sofreu, que ele passou por dificuldades, que ele passou por vicissitudes, que ele passou por injustiça, que ele foi, que os seus amigos, os seus discípulos o abandonaram, ele ficou sozinho. Naquele momento, a grande lição da cruz é dizer assim, no fim, cada um que tem que tomar conta de si. Mas o que é que Jesus o tempo todo estava conectado? Com o Pai. O tempo todo ele estava conectado com o Pai, porque a sintonia dele nunca deixava de estar com o Pai. Do mesmo jeito nós, nas nossas quedas, nos nossos desesperos, a gente olha e pede ajuda. E nesse momento a ajuda chega. Por quê? Porque somos os doentes, os necessitados. Somos aqueles que dizemos assim, nós precisamos de uma mãozinha. A doutrina espírita nos ensina que a linguagem não é direta, né? A linguagem não é... algumas religiões dizem, eu pedi a Deus, eu falei com Deus. Não. Quem são os intermediários nossos? São os mensageiros de Deus, que estão na terra a serviço do Cristo. São os bons espíritos, são os espíritos amigos. Pode ser um familiar nosso, uma avó, uma mãe, uma tia, alguém que teve um laço afetivo conosco, nesta presente encarnação, que já partiu, ou em outras encarnações, que guarda afeto e que está o tempo todo nos intercedendo por nós, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, fazendo prece, para que a gente tome jeito, para a gente seguir no rumo. Porque a nossa tendência é o quê? Se desviar um pouco do caminho. Então, nas nossas fragilidades, vai ter que ter alguém. Olha por ela, olha, vê, pede por ele, ajuda, vai lá, faz alguma coisa, bota alguém no caminho, né? Bota alguém que chega para ajudar. Isso é a misericórdia divina. Porque Jesus fez e continua fazendo assim por todos nós. E na mensagem da noite, para a gente concluir, que Emmanuel traz a mensagem chamada doença e remédio. Já pensaram nisso? Já pensaram que para a doença tem remédio? Não tem remédio? Tem. Para a doença tem remédio. Se Jesus diz assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, será que Jesus não ia nos dar o remédio? Dá o remédio. Aí Emmanuel faz essa analogia para a gente entender que não há mal, que não há nada que nos aconteça, ou que nada que venha para a gente que não tenha paralelamente a misericórdia divina. Porque muitas vezes, erroneamente, a gente acha que a gente só é filho de Deus, que a gente só é lembrado por Jesus, nosso irmão, que Maria Santíssima, que os bons espíritos, eles só estão conosco porque a nossa vida está toda organizada, porque a gente está tudo em paz. A gente vai olhar para o nosso universo e vai assim, essa semana foi tão boa, né? Mas tem outro momento que a bronca chega, né, Rivaldo? Chega pesada, chega com força. Com força. E aí a gente está desamparado? Não. Mas o que a gente faz? A gente chora, se maldiz, diz que a gente não tem a proteção. Não. Nessa hora Jesus diz, pedi e obtereis. Mas qual foi o percurso que eu fiz para pedir e obter? Porque também não pode ser assim. Eu não faço absolutamente nada.
eu não tenho relação nenhuma com a espiritualidade. Eu estou aqui usando a matéria porque eu sou saudável. Qualquer coisa eu vou ali no médico, tenho dinheiro, vou, né, faço alguma coisa e está tudo resolvido. Porque aí eu digo assim, eu sou saudável, eu não preciso de nada. Isso é besteira, isso é para quem precisa. A gente tem essa experiência, gente, nas nossas reuniões mediúnicas. Quando a gente dedica a reunião mediúnica para os sofredores, muitos deles chegam aqui e não se acham não sofredores. Diz assim, isso é para esse povo aí que está precisando. Eu não estou precisando nada, estou muito bem. Estou aqui alegre, tem aí uma coisa boa que eu estou, né? Chega naquele, por quê? Porque ainda está imerso nos pensamentos e sentimentos que tinha quando encarnado. Porque nós, humanidade, a gente precisa de um freio de arrumação, porque senão o nosso narizinho é lá em cima, viu? Ninguém segura o nosso orgulho, não. Se não fosse a dor, como é que se diz? A instrutora dor, a gente estava muito pior. É porque a dor vem que é para a gente olhar para a nossa humanidade. Levi, quando disse aquilo para os aleijados, Levi se sentiu o quê? Superior a eles. Levi tinha dinheiro, tinha saúde, tinha junto, né? Se sentia superior. Quando Jesus deu a grande lição a ele reconheceu, epa, não é assim. Qual era a doença de Levi? Poderia ser a vaidade, poderia ser o orgulho. Não era nenhuma doença física, mas era uma doença do espírito, uma doença de imperfeição espiritual. Então, a exemplo daqueles que tinham uma doença física, Levi também era um doente, que precisava do médico, que chamou e estava perto dele, né? Aí a mãe diz assim, no trato com as chagas da ignorância na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e o crime, porque quem vive nesse contexto ainda é ignorante do bem, é preciso a gente entender, eu tenho que me lembrar disso o tempo todinho, porque quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa ruim, a gente diz, mas é ruim, ali é ruim, a gente não diz com muita raiva, eu mesmo digo com raiva, o outro é ruim. Manda assim, quais sejam as chagas da ignorância, porque os espíritos jamais evoluídos nos acham ignorantes, infantis. Por isso que eles são compreensivos com as nossas fragilidades. Eles são compreensivos. Até para dizer um defeito nosso, que eles dizem, eles têm um jeito de dizer um defeito nosso. Porque eles compreendem assim, tem agora esse defeito, daqui a algum tempo não terá mais. Só que como a gente traz assim uma carga de caminhão de coisas, é preciso várias e várias encarnações para a gente ir resolvendo isso. A gente não resolve tudo de uma vez, né? Aí a mãe chama de chagas da ignorância. A crueldade e a rebeldia. Anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Porque alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação a permanente desajuste. Recebe a atenção da ciência que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. Então percebamos que a cada ciclo da Terra tem uma doença, né? Então, alguém já morreu de sarampo, alguém já morreu de febre amarela, alguém já morreu de tuberculose, alguém já morreu que hoje chama de hanseníase, de lepra, não foi? Alguém já morreu disso. Aqueles espíritos lá atrás, que vieram com essa provação de passar por essa doença, com certeza estão reencarnados depois, né? Mas hoje já existe o quê? A cura dessas doenças. Se a gente pensar, por exemplo, a AIDS, veja, quando o fenômeno da AIDS chegou, meu Deus, era uma coisa absurda. Hoje, as pessoas já convivem com a AIDS. Já existem remédios que as pessoas conseguem viver. Quando a AIDS apareceu, a ideia assim, está com AIDS, está condenado à morte. O câncer ainda é uma doença perigosíssima? Ainda é uma doença que acomete muita gente? É. Mas já tem muitos tratamentos do câncer. Já tem gente que consegue tratar, conviver e não tem mais o câncer. Se a gente
pensar que essa doença, quando surgiu, não tinha condições de... Não existe, o povo falava aquela doença. Vocês lembram disso? Fulano está com aquela doença, que não queria nem dizer o nome câncer. Porque era uma coisa assim abominável. Então, Emmanuel diz assim: anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Aí ele diz assim: o médico, ele trata com detritos, né? O médico trata ali com as questões hospitalares, né? Com as coisas tóxicas, com as medicações, enfim, né? Com aqueles aparelhos radioativos, ele trata. Mas o médico fica doente porque ele trata lá com todo tipo de doença? Não, por quê? Porque ele tem proteção. Ele já tem proteção. Agora mesmo na pandemia, muita gente, inclusive a medicina, os hospitais, foram pegos de surpresa. Os profissionais da saúde, muita gente foi trabalhar nas UTIs, né? Na linha de frente ali, sem ter condições. Aí o que foi fazendo? Vamos buscar forma, né? Então o médico se vestia, parecia um astronauta. Com todos os recursos. Para quê? Para ele não se contaminar. Porque assim, por que Deus ia colocar na mão do homem a ciência da medicina? De você chegar lá com um ferimento, uma cirurgia difícil de fazer, o cara ir lá abrir, fazer a cirurgia, costurar tudo direitinho e você sair de lá saudável. Que misericórdia essa de Deus, se Deus desse a esse homem que tem essa ciência maravilhosa de curar as pessoas, se ele morresse. Houve um tempo em que se morria mais, houve. Mas o próprio progresso vai trazendo recursos para o profissional que lida, né? Então, a gente vai ver aí, quem trata, por exemplo, com elementos radioativos, a proteção que precisa ter para o quê? Não se contaminar, né? Um bombeiro que vai apagar um incêndio. Então, vamos colocar bombeiros na terra. Mas o bombeiro vai se jogar dentro do fogo sem proteção nenhuma, como é que ele ia salvar? Não. Aí vem o recurso para aquele profissional, com todas as condições, ir lá e resolver o problema. Então, ele vai falar que, né, se moléstias epidêmicas surgem insidiosos, distribui a vacinação que susta o contágio. Então, gente, essa é a mensagem: doença e remédio, que Emmanuel nos convida para a gente não olhar para o lado quê? Negativo das coisas. Esse é o convite. Sobretudo para nós espíritas. Nós não podemos olhar para a vida com um olhar de pessimismo, de medo, de descrença, que muitas pessoas fazem porque não têm esse conhecimento. Porque aprendeu que Deus só é bom se estiver tudo bem, né? Então vem uma coisa bem forte para o seu contexto familiar. A primeira coisa, se você tiver desavisado, é assim: Deus me abandonou. Eu não sou filho de Deus. Eu me lembro, vocês se lembram, que Roberto Carlos, por exemplo, Roberto Carlos era um homem de muita fé, né? Nos programas, no show dele, cantava música, faz música religiosa, mas a fé de Roberto Carlos, ela se abalou com a morte da esposa dele, de Maria Rita, que foi acometida de uma doença que ele, o dinheiro todo do mundo que ele tinha, não deu jeito. E o que era que Roberto Carlos fazia? Que ele tinha muita amizade lá com os padres, ele pagava uma fortuna para o padre rezar a missa, para cuidar lá da enferma. E o que foi que aconteceu? Ela desencarnou. Ele chega a dizer, em entrevista, que aquilo abalou a fé dele. O padre Fábio de Melo, que teve um processo depressivo, um homem religioso, um homem, né, alto astral, fazia shows, trazia muitas palavras consoladoras, teve uma depressão. Ele relata, se vocês verem a entrevista dele que ele faz com acho que é com Pedro Bial, ele relata a experiência dele com a depressão. Porque o entrevistador, eu não sei se foi Pedro Bial, eu não sei. Ele fez com André Trigueiro também. André Trigueiro. André Trigueiro assim: padre, e onde estava Deus? Né? Um padre, onde estava Deus nesse momento? Sabe o que ele disse?
Deus estava exatamente no mesmo lugar. Eu é que me afastei dele. Então, a grande lição para todos nós é: não há doença sem tratamento, não há sofrimento sem alívio. Agora, onde é que a gente vai buscar essa força? Onde é que a gente vai buscar essa fé? Cada um tem sua fé, né? O Espiritismo fala da fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É a fé que não é afetiva? É a fé que não é emocional? É a fé com a cabeça? Não. É a fé da certeza. Porque a gente não pode, como o Espírito, dizer assim: eu acredito na reencarnação, eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito nos Espíritos. Não, eu acredito não. Eu tenho certeza que os mortos sobrevivem à vida física. Eu tenho certeza que eu vou retornar várias vezes, porque Deus me quer um ser perfeito. É a certeza que precisa nos mover. A certeza significa dizer: nós confiamos em Deus e mais, Deus confia em todos nós. Essa é a mensagem da noite. Reconhecendo que todos nós somos o quê? Somos os necessitados. Somos os doentes, né? E aí, só para encerrar aqui com o texto de Emmanuel, ele encerra a mensagem dizendo assim: dessa forma, se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exibindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naqueles que mais amas, não podes realmente acomodar-te aos golpes com que te impelem, rudes, a imersão na maldade. Ou seja, nós não podemos conviver com as coisas erradas e a gente assim: eu tenho que sofrer isso porque esse é o melhor caminho. Não é essa a ideia. Mas podes esvaziar a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas da treva que tombam sem saber, que se arrastam no lodo. Usa, pois, cada hora a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante os nossos males, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar os sãos. Fiquemos aí com essas palavras de Jesus. Muito boa noite para todos. Agradece a Dulcinea Ribeiro pelas informações da noite, pelo estudo que foi trazido, né, acerca do Evangelho, e é através do estudo, é através da reflexão que a gente constrói, né, essa certeza, como falou Dulcinea. Sexta-feira teremos nossa palestra comemorativa ao 9º aniversário do GEGAD. Ela é remota, certo? Você acompanha pelas nossas plataformas Facebook, YouTube e Instagram. Siga-nos nas redes sociais, @GEGAD Espírita. E agora a nossa colega Lauriziana vai fazer a prece final. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso Mestre amado, nossos mentores espirituais, mentores dessa casa espiritual da vida, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, de paz, de amor, e que possamos, meu Deus, te pedir a tua misericórdia, teu amor, e a certeza que nos piores momentos da nossa vida, na alegria, nas tristezas, que tu estás ao nosso lado. Nunca percamos a fé, que possamos ser sempre servos humildes da tua seara, da tua casa de misericórdia e de amor.
força e coragem para viver e para seguir esse trabalho. Que assim seja.